Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, é incrível, mano. É incrível como o Corinthians incomoda muita gente. Pessoal, o assunto do patrocínio, nós corintianos já esquecemos, já deixamos de lado. Só estamos pensando agora em montar uma seleção. Mas a mídia não, a tia Leila não, os antes não. Eles não falam em outra coisa a não ser nesse patrocínio, pessoal. Também, pessoal, é o maior da América do Sul, pessoal. O maior. Cadê o Flamengo que fala, o Flamengo, maior time do Brasil? Aonde? Maior time do Brasil é o Corinthians. O único que não tem, não tem torcida terceirizada. O único time que tem torcida terceirizada é o Flamengo. O Corinthians não. Pessoal, chega fortalecendo com like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos ver aqui, pessoal, a revolta dos antes. Pô, o Corinthians já deixou o assunto patrocínio de lado. Estamos pensando em montar a seleção. A Sele Coringão, pessoal. E o Coringão vem forte esse ano e é por isso que os anjos estão aí, ó, tremendo. Vamos pro vídeo e fortalece com like e não deixa de comentar. E se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho e vai Corinthians. É o mesmo valor há 6 anos, tá? Só para lembrar, os 80 milhões, 80 milhões há 6 anos. Então, só para não entrar aqui no Aue, agora, se realmente ficar comprovado que vão entrar 123 milhões nesse ano nos cofres do clube, eu acho que é muito justo que alguém cobre a Leila para que o Palmeiras receba o mesmo valor. A primeira entrevista que ela der, o primeiro jornalista que perguntar, duvido que o primeiro jornalista perguntar não vai perguntar isso. Eu acho que ela vai manter a dúvida. Porque é o seguinte, a resposta. O UOL procurou a Leila e tal, por meio da assessoria e tal, e a resposta foi, inclusive a gente mostrou aí na tarde, a resposta foi que é a seguinte, a Leila não fala de adversário. Então, ela não vai falar sobre o assunto porque ela não fala de adversários. Tá. Mas na coletiva ela falou de adversário, né? Foi perguntada sobre, ela falou sobre o Corinthians, porque foi perguntado sobre o patrocínio. Então, assim, uma coisa é a notinha da assessoria lá, outra coisa o jornalista chega e não vai falar, mas peraí, Leila, mas você falou. O que você tem a dizer sobre isso? Você falou que igualaria. E o Corinthians está dizendo e tal, e o dinheiro está pingando lá na conta. Eu acho, inclusive, que é obrigação de qualquer repórter que tiver eu quero saber de fazer essa pergunta. Eu quero saber qual será a justificativa. Porque, assim, ela não vai ter acesso aos documentos do Corinthians, ao pingou na conta mas ela vai bater nisso, assim, me mostre. Uma coisa é falar. Então, ela me mostra em documentos. Mas aí fica confortável, né? Porque o Corinthians não vai passar documento para ela, daqui, não vai acontecer, Mas né? quando ela deu essa entrevista, William, foi justamente com isso. Foi justamente nesse tipo de coisa. A partir do momento que ele está anunciando o valor, você tem pelo menos ali a palavra do clube. Exatamente. Sim. Então não é que o Zé Elias falou aqui da boca para fora do nada, ou o Pedro, não, você tem uma palavra na boca do clube que o valor é X. 120 por ano, mais 10 de luvas. Ô, Leila, a partir da fala do presidente, até que se prove o contrário, a gente tem que atestar e dar fé ao que está sendo falado pelo mandatário do clube. Até que se prove o contrário, Leila, o presidente falou, não tem problema nenhum. Mas o Duílio já tinha falado, né? Que ela puxou o Duílio já tinha falado sobre isso. Claro. Eu acho que na fala dela... Ela é questionada sobre o Duílio, né? Eu vejo como escorregão na fala dela, porque é o seguinte, né? Aquela coisa do cão que ladra não morde. Ela pegou e falou assim... Me dá o documento que eu pago 120 na hora. Então ela tem condição financeira para isso. E o Palmeiras está sendo muito bem gerido, vendeu agora o Arthur. O Palmeiras vai ganhar quase 100 milhões de reais no Arthur. Né? Já vendeu o Henrique, que é a maior venda da história. Está entrando dinheiro do Palmeiras pelo ladrão. O Palmeiras ganha de premiação, ganha tudo na base, ganha tudo. Quer dizer, o Palmeiras cobra dela mais reforços. Ela não gastou muito com reforços, não está gastando. Mas então, aí... Para ela, se ela na fala dela, ela falou, eu posso, eu pago 120. Mas aí, negócio de contratação... Uma vez, então. Mas aí a questão de mercado. Não é porque você tem dinheiro que você vai aumentar. Aí você tem que trabalhar no mercado. Se ela fala, eu aumento se você aumentar, aumenta sem o Corinthians, mas ela falou em relação ao Corinthians, assim, ela deixa claro, me mostre o documento, porque ela sabe como funciona. E aí é o que o Birner está dizendo, sobre o que são as verdadeiras negociações. O próprio Duílio falou que estava tudo certo, conta, e aí o Duílio saiu no dia seguinte e apareceram jogadores cobrando na justiça. O próprio Augusto Melo falou, olha, a situação é muito pior daquilo que nós pensamos. Então, assim, o que a Leila está dizendo, e tem que ser imparcial aqui, a gente tem que falar ou interpretar o que ela disse. Me mostre o documento. Quando ela fala me mostre o documento, é justamente por tudo isso que envolve o futebol. Né? Em relação aos reforços, aí eu vou me apegar à declaração do querido Abel no último jogo.
Eu falei para dirigente, para nossa presidente, que não era para contratar jogadores milionários, porque é o seguinte, se é para deixar os nossos funcionários sem receber dinheiro, sem receber o salário, não era para contratar. O Abel falou isso, ou seja, conversações em relação a contratações existiram. E é o que eu sempre bati aqui. Quem decidiu isso? Cícero, Anderson Barros, Abel e presidente. E o Palmeiras decidiu ali num conjunto e o Abel bateu no peito no final do ano e falou na entrevista. Eu falei para a nossa presidente não contratar. Então, assim, tem muitas coisas que a gente atribui à Leila e também tem coisas que a gente precisa lembrar. A Leila fez uma coisa porque dentro do Palmeiras foi decidido aquilo. A gente tem que, eu particularmente, eu procuro me ater àquilo que são coisas faladas e mostradas. Ah, eu tenho 300 milhões. Não é porque eu tenho 300 milhões que eu vou injetar 299, porque o mercado não funciona assim. Senão, eu vou inflacionar e aí os 300 milhões que eu posso diluir em 3 anos e para o meu clube, eu pago em 1 ano e depois de 3 anos eu tenho que o clube falido. Mas ela já foi contra a lei do mercado, porque convenhamos, a camisa do Corinthians, o Corinthians é o segundo time mais popular do país, sim. Em tese, a camisa do Corinthians vale mais que a do Palmeiras. Se ela vem a público assim, o que o Corinthians receber, eu vou pagar também, ela já não está indo, digamos assim, com a lei do mercado. Mas tem que pagar. Entendeu? Eu acho que aliás, já tinha gente que... Mas tem que aumentar 50%. O principal debate para mim, sinceramente, não é nem só a questão do valor. A gente ainda está tratando como normal a presidente do clube ser sócia da empresa que tem exclusividade da camisa do time. Isso para mim precisa ser... Não é que eu estou falando aqui para Crefisa botar mais, para Crefisa botar menos. É por aí. Por que ela não abre? Por que ela não explica? Por que não tem debate? Por que é interditado internamente essa conversa? E aí a gente começa a sair para um lado, que muitas vezes é interessante para ela. Fiquem debatendo o valor, enquanto o lado moral da coisa está sendo escrachado. E já bateram lá para negociar porque para ela, outros contratos. 81 milhões, sinceramente, com todo respeito, 81 milhões para tudo que ela tem à disposição no Palmeiras hoje é troco de pinga. Palmeiras hoje pelo que ela multiplicou, né? Palmeiras hoje é o clube campeão de tudo no Brasil. Palmeiras hoje é o clube campeão de tudo. É o clube que tem o técnico mais vitorioso. É o clube que está na crista da onda. É o clube que entra no campeonato, você já sabe que o Palmeiras vai brigar por alguma coisa. E 81 milhões, ela está vendo os outros passando o carro e só a marca dela. E o Palmeiras, hoje você confunde o Palmeiras com a Crefisa. Você vai no Allianz, você tem mais exposição da Crefisa do que do Allianz, que quem tem, sabe, por exposição natural, espontânea, de camisa, de tudo. Agora, esse debate precisa ser muito mais importante. É 81, 120, é futebol, é futsal, é o Flamengo, a casa de aposta. O Flamengo tem 85 com a PixBet agora, mas se somar o resto da camisa, atropela também. Esse debate, para mim, é muito mais importante moral do que o valor em si. O valor em si é filigrano, para mim, do torcedor. Meu time ganha mais que o seu. Aí tem um papo do Bubu. A camisa do Corinthians, por si só, por potencial de penetração, alcance, torcida, público consumidor, ela vale mais que a do Palmeiras. Por potencial, não pelo momento de título, de conquista, de exposição. Agora, que papo é esse que a gente está normalizando que a presidente do Palmeiras é dona da Crefisa e que ela diz que marca que pode ter na camisa do Palmeiras? Isso é de um conflito moral, isso é de uma dúvida. Será que ela divulgaria o documento do contrato dela com o Palmeiras? Antes e o clube se alguém fala assim, eu duvido que a Leila paga 81 milhões, mostra aí, Leila, será que ela mostraria? Uma interdição de debate. Como é que ela se elege, Vitor? Como é que ela se torna elegível? Você lembra? Lembro. Então, o clube pode interditar esse debate precisa voltar, seja por quem não vota, seja por quem está fora do clube, é tão ou mais importante que quem está dentro das alamedas ali. Isso precisa ser falado. Isso precisa ser falado. Eu concordo com você que tem um conflito de interesse, indiscutível que há. Para mim, isso é mais importante que o 81%. Mas o clube elegeu. Mas o clube, Vitor, o clube que ganha elegeu, tudo, não elegeu. Debate. Os conselheiros aceitaram. É uma escolha do clube. Talvez não seja uma escolha da torcida. Aí eu discordo. Porque o clube não é só o grupinho de conselheiros aqui de Perdizes, sócios? O clube não é só isso. O clube não é só isso. O clube não é só isso. Então viva só disso. Viva só disso. Abra mão de todos os outros minutos. Mas não tem como. O clube não é só isso. Mas aí é o que eu sempre gosto de falar quando as pessoas são contra a SAF e eu sempre bato nessa tecla e vou continuar. A torcida torna o clube gigante. A torcida é o que há de mais valor, principalmente nos clubes grandes, porque é ela que proporciona patrocínio, cota de televisão e tudo mais que torna o clube enorme. Mas o clube, infelizmente, depois que o futebol
passou a ser dinheiro acima de tudo e não mais pertencimento, ele não pertence à torcida. Ele pertence a quem está dentro do clube. Infelizmente, essa é a realidade, porque são essas pessoas que elegem a presidente, que elegem os conselheiros... E vão reelegê-la. Oi? Ela será reeleita esse ano. Tá fácil. Ela vai ficar mais 3 anos no Palmeiras. Eu não estou nem falando que é uma má gestora, estou falando que... Nem acho que ela é uma má gestora. Todas as decisões que vão ser tomadas para quem torna o clube importante não são ouvidas pelas pessoas que fazem o clube importante, que é a massa de torcedores. Eu só queria concordar com uma coisa com a Leila, que é o seguinte. Quando ela desconfia dos valores anunciados antigamente ali do contrato de patrocínio do Corinthians. Era conduído, porque, né? Porque acontece, é muito comum, mas muito comum, é praxe no Brasil, dirigente, departamento de marketing, supervalorizar os números. Então, assim, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, são 50 milhões. O Corinthians tem 30 milhões de torcedores, são 40 milhões. Você chuta tudo pra cima, né? Você sabe que é grande. O contrato de patrocínio, para ficar bem em imagem no mercado, para mostrar que fez um bom contrato, é o maior contrato da história. 150 milhões, mas você tem que ganhar o Mundial, a Libertadores, ser primeiro lugar no Brasileiro. Vamos ver direitinho ali. Se você vê no contrato quanto que pinga mesmo, não é aquilo. Mas o cara faz aquele estardalhaço pra vender, marketing, imagem, ficar bonito no mercado. Olha, que gigante que somos, ninguém é maior do que a gente, pressão, hein? Tal, não sei o quê. Vídeos. Então, acho que teria que rebaixar muito isso aí, né? Que nem jogador. Jogador adora, né, o assessor de imprensa, mentir peso e altura, né? Jogador, você pega na ficha lá, o cara sempre é... Né? Um pouquinho mais alto. O cara tem 1,77, 1,80. Né? O e o Madison peso é o contrário. 1,80. O cara pesa 85 quilos, vem lá, 79 quilos. Né? O cara, né, dá uma maquiada. O negócio é o seguinte... O Corinthians estabeleceu uma outra realidade financeira com esse patrocínio de domingo. 120 milhões de reais só pelo patrocínio no peito. E não só por isso, se vender mesmo o CT, sem treinamento da base, é uma outra novidade, é um passo importante. Isso é o que eu gostaria de falar, Nicola, só um minutinho, porque você falou dessa visibilidade do CT, né? Você imagina para uma empresa que quer estar crescendo, que tem novidade no mercado, patrocinar um CT como o do Palmeiras, que a todo ano você tem jogadores sendo destaques, indo para a Europa, indo para Real Madrid, indo para Barcelona. Então, o tanto de visibilidade que vai ter um espaço como esse também. Então, quando você falou, eu ia dizer sobre a Leila já comprou uma das partes do CT do Palmeiras, quando ela pagou uma reforma grande lá da infraestrutura. E essa grana que você falou do CT, Fernandinho, parece ser tanta grana que vai permitir ao Augusto fazer a reforma, a ampliação da arena. Só para vocês entenderem como a gente está falando de bastante dinheiro. Mas sobre o patrocínio Master. Assusta tudo que podia ser feito e ninguém fazia. O Master do Corinthians, ele saltou, Fernandinho, de 22 milhões de reais por ano para 120 milhões de reais por ano. E fez patrocínio, quando você fala Master, aquele número, o Speed Racer na camisa. No caso do Corinthians é só o peito, tá? E esse patrocínio fez com que todos os outros dos rivais se tornassem ridículos. Esse é o ponto que eu quero chegar. O Flamengo, recentemente, coisa de dias, anunciou 85 milhões de reais de patrocínio Master pelo peito. Ele tinha 35, ele saltou em 50 milhões, mas veio o Corinthians e já colocou 35 milhões de reais a mais. Então o patrocínio do Flamengo, o maior torcedor do país, ficou pequeno com 120 milhões. O São Paulo também havia acabado de mudar o patrocínio, saltou de 24 milhões de reais por ano para 52 milhões. Ele mais do que dobrou. Só que os 52 milhões do São Paulo equivalem a pouco perto dos 120 do Corinthians. E para completar, eu queria falar do Palmeiras. O Palmeiras vende todo o uniforme, não é a camisa, todo o uniforme por 81 milhões de reais por ano. Essa é uma discussão antiga. Quando o Flamengo já havia colocado 85 milhões só pelo peito, a Leila já havia sido cornetada. Lembre-se que isso, quando há 6 anos atrás, era um caminhão de dinheiro. Não, mas esse é o ponto, Fernandinho. Esse é o ponto. Você que sabe dos números, é até bom você esclarecer isso também. Porque a Leila ela tem dito que o Palmeiras tem os 81 mais bônus. Esses outros contratos estão sendo feitos. Tem bônus também para serem colocados? Só vou explicar o do Palmeiras para voltar no Corinthians. Tá. O Palmeiras parte de 81 milhões por todo o uniforme, camisa, calção e meião. Todas as propriedades são de Crefisa e Fã. Mais bônus. E aí os bônus podem fazer com que o contrato chegue a 120 milhões de reais por ano. Quais são os bônus? Títulos. Campeonato Paulista vale 6 milhões. Campeonato Brasileiro vale 10 milhões. A Libertadores vale 12. O Mundial vale 8. Cada título tem um valor. De qualquer maneira, está com 80% a menos do que o Corinthians tem hoje. O Palmeiras, ainda condicionado a sucesso desportivo. O Palmeiras do ano passado, graças aos 3 títulos, ficou com 95 milhões de reais de patrocínio por todo o uniforme.
O caso do Corinthians. Quando o Corinthians divulgou 120 milhões, antes da entrevista coletiva, eu tinha certeza absoluta de que esse contrato tinha bônus. Eles anunciaram o valor total, mas não iam esconder o bônus. Além do bônus, você tem os 30 milhões que foi pago ao antigo patrocinador, que era a multa, e deram 10 milhões de luva lá de entrada. O Augusto Melo deixou bem claro na entrevista do último domingo, Veloso, que esses 120 milhões de reais por ano são fixos, sem nenhum bônus. Ele até foi perguntado... E tem bônus? Não tem bônus, okay. Mas são 120 fixos. Não há necessidade de performance. Todo dia 1º de cada mês, o Corinthians embolsa 10 milhões de reais. Diante desse cenário, Fernandinho, só para arrematar essa longa argumentação, me desculpa por ter me excedido, acho que a Leila Pereira, que lá atrás tinha o maior contrato do futebol brasileiro, ela precisa rever o conceito, porque são 6 anos com o mesmo valor. E aí um detalhe, se a gente reajustasse o valor de 81 milhões de reais 6 anos atrás em relação à inflação... Não tem reajuste de inflação? Não. O Corinthians, o Palmeiras está indo para o 6º ano consecutivo com o mesmo valor. Fixo. Se a gente reajustasse apenas pela inflação, o contrato do Palmeiras hoje seria de 107 milhões de reais. Tem uma dúvida que eu até estava discutindo com o Veloso um programa desse. Tem multa. Pode alguém fazer como fez no São Paulo, falar, a sua multa é tanto, eu vou pagar e vou entrar no lugar. Tem isso? Multa rescisória e a Leila... Você sabe quanto é? Não sei. Mas a Leila havia prometido que se alguém comprovasse que o Corinthians tinha, no total dos patrocínios... Nós falamos isso ontem, o Souza lembrou bem. Ela trocaria. Mas lembrou bem que era num outro contexto, mas tudo bem. Rapaziada, esse alvoroço tudo é por causa só do patrocínio que foi anunciado no domingo. Hoje é terça-feira e eles não falam outra coisa a não ser do Corinthians e desse patrocínio. Pessoal, e olha que não ganhamos títulos ainda. São 6 anos sem ganhar títulos. Vamos começar ganhando o Paulista. O Paulista, se tudo der certo, o Coringão vai ganhar o Paulista. Para muitos é um paulistinha, mas eu gosto do Campeonato Paulista, eu acho interessante. O Campeonato Paulista é um campeonato... Como usar uma palavra? Empolgante não, pessoal. Apaixonante. É um campeonato apaixonante. Não é à toa que é o mais forte do Brasil. Não é igual um campeonato carioca que seja contra Madureira, Bom Sucesso, Olaria, Macaé. Olha os times do Rio de Janeiro. Não. São Paulo não precisa nem falar. O Campeonato Paulista tem nada mais, nada menos que Red Bull Bragantino, Novo Horizontino, Ponte Preta, Guarani. Se eu vier aqui falar aqui, Ave Maria. Esse é o Campeonato Paulista. É um grande campeonato. E o Corinthians, se tudo der certo, se Deus quiser, vamos ganhar o Paulistão esse ano. E embalar. Já pensou o Corinthians ganhar a Sul-Americana, a Copa do Brasil? Imagina como esses caras não vão ficar, pessoal. Imagina. E se o Corinthians embalar de vez no Brasileirão? E com o cofre cheio, caixa cheio, pagamento em dias. Aí... a imprensa vai à loucura. Pessoal, fortalece aí com o like aí. Se você tá gostando dessa nova era do Corinthians, deixa o like aí, beleza? E se não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho. Forte abraço, tamo junto.